começou. Existem empresas no mercado com profissionais com experiências anteriores até o mercado de casamento, pivotam a vida, constroem um negócio dentro do mercado de casamentos e encontram uma maneira de crescerem muito, crescerem rápido e serem eficientes acima das expectativas de qualquer pessoa. E eu chamo essas pessoas de geniais, de uma capacidade que promove que aquilo que poderia ser só um sonho, quando eles compartilham com a gente, passa a ser uma possibilidade multiplicadora. E esse casal, Suzana e Daniel Freire, além de muito especiais, eles tiveram a presença digital aumentada com o João, que chegou recentemente. A Suzana está lá, o Daniel vai falar um pouquinho disso, mas disse para nós e mandou como recado uma vibração de energia positiva, demonstrando o desejo dela de que, se fosse possível, a ela como recém-mãe vir, ela também estaria aqui no palco com ele, o maridão, orgulho e pai do João Francisco, Daniel Freire! Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelas palavras com relação a Suzana, o João Francisco. Vou falar deles. Vocês vão ver que eu vou falar muito deles ainda hoje. Mas primeiro, boa tarde. Acho que foi meio fraco de boa tarde. Eu acho que o pessoal está com fome já. Boa tarde. Agora sim, agora acho que o pessoal acordou. Bom, primeiro de tudo eu queria falar sobre o Fred, que é um cara que eu super admiro, e quando ele me convidou para estar aqui junto com a Suzana, a gente ficou mais do que honrado. Tipo, foi imediata a nossa resposta, a gente já sabia qual era a resposta, a gente sabia que era sim, que a gente ia estar aqui, que a gente ia mexer na nossa agenda se fosse necessário, mas a Su, infelizmente, não pôde estar aqui, como ele falou, João Francisco acabou de nascer, eu estou com um filho agora de um mês e uma semana, então é tudo novidade ainda para mim. Obrigado, muito obrigado. E a Su mandou um beijo para todos, para o Fred, ela super gostaria de estar aqui. Quem conhece a Su sabe que ela adora falar, adora contar histórias, mas ela me enviou, e a gente faz tudo muito juntos, o Fred sabe disso, a gente está sempre juntos, a gente trabalha junto, a gente é casado, a gente faz o casamento junto lá no dia, então todas as palestras que a gente deu, a gente sempre deu juntos. Acho que essa é a primeira que eu vou dar sozinho, sabia? Eu nunca tinha dado uma palestra sozinho. E então hoje é uma estreia. Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que estão muito intrínsecas na nossa empresa e na nossa história. A gente trabalha com o mercado de luxo, então o Fred veio falar comigo que ele queria muito passar essa experiência para vocês do que é trabalhar com o mercado de luxo, o que isso significa, como que você pode trabalhar isso. E então, a gente conversando, eu disse, cara, eu acho que a gente precisa ir além disso. O que realmente é o luxo e como as pessoas, na verdade, hoje em dia, buscam muito mais um pós-luxo, que esse é um conceito relativamente novo, já não é tão novo, acho que as pessoas já escutaram bastante sobre isso, sobre o pós-luxo, a gente sempre ouve falar, as pessoas gostam de usar esse termo, porque é um termo bonito, né? Pô, imagina, eu não sou do luxo, eu sou do pós-luxo, maravilhoso esse termo. E então as pessoas gostam de usar esse termo porque chama muito a atenção. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouco sobre o luxo. O que seria o luxo? Luxo é um conceito que, na verdade, ele é muito variável, mas a gente pode chegar num ponto em comum. O luxo é aquele negócio mais exclusivo que poucas pessoas têm, e ele varia muito de região para região, de país para país, de tempos para tempos. Há muito tempo atrás, não era muito luxuoso você ter a pele bronzeada do sol, da praia, marquinha de biquíni. Isso é impossível. Isso não aconteceria. Por que naquele tempo não podia? Porque quem que seriam como o luxo sempre ele leva alguma coisa para o exclusivo,
Então, assim, as pessoas vão mudando os seus padrões do que é luxo exatamente para buscar essa exclusividade. Eu acho que a palavra mais próxima do luxo é a exclusividade. Que eu imagino que vocês já qualquer cliente que você vai atender, de uma certa forma, ele quer uma certa exclusividade. Ainda mais trabalhando com casamento, todo mundo quer aquele dia de princesa, aquele dia de rainha, aquele dia exclusivo para ela. Então, assim, quem trabalha com casamento, do casamento mais simples ao casamento mais bem elaborado, o casamento de R$ 2, o casamento de 20 milhões de reais, no fundo, numa certa medida, você está trabalhando com luxo. Porque as pessoas pensam em exclusividade. Ninguém fala assim, eu quero aquele casamento que foi igual para todo mundo. Você pode até fazer um casamento que é igual para todo mundo, mas você vai vender como se fosse único e exclusivo. Então as pessoas querem esse luxo. E esse luxo ele vai mudando, dependendo da região. Então, antigamente, quem que conseguia se bronzear? Eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo, passavam o dia trabalhando. Então, quem tinha muita grana, ficava escondido em casa, usava as mulheres usavam aquelas sombrinhas. Então, bonito era ser o mais pálido possível, o mais branco possível. Até que um dia, a Coco Chanel foi fazer um cruzeiro, e ela ia passar, acho que um mês viajando, 15 dias viajando da Europa para a América do Sul, para a América do Norte, não sei o que ela estava fazendo. E ela via aquele navio gigantesco, as pessoas se divertindo, e ela não podia se divertir porque ia se bronzear. Então ela disse, quer saber, eu vou me bronzear. Ela voltou para Paris super bronzeada. No outro verão, a moda em Paris era se bronzear. E hoje em dia, se bronzear, quem tem tempo para se bronzear? Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas trabalham todas dentro de escritório, todas fechadas, e você não tem tempo para se bronzear. Quem tem tempo para se bronzear? Quem tem dinheiro, que sai 3 meses de férias no ano, que no inverno aqui vai passar o verão vai passar o verão na Europa. Então, viu como mudou? É a mesma coisa, é bronzear a pele. Mas o fato da exclusividade ter mudou o sentido do luxo. Antigamente o luxo era ser pálido, hoje em dia o luxo é ser bronzeado. Deixa eu ver se eu passo aqui, se eu sei passar, sei. Só que eu vim para falar sobre o pós-luxo. Eu fiz uma pequena introdução do que seria o luxo, e isso você pode levar para tudo que você possa fazer. Além da exclusividade, obviamente, não é só a exclusividade. É o bom gosto, a boa qualidade dos produtos e serviços. Tudo isso leva ao que seria o que a gente imaginaria como um luxo. Hoje em dia, os bens materiais... Esse nome... Eu estou vindo aqui, na verdade, para tentar desmistificar o que é o luxo, o que é o pós-luxo. Por que eu estou querendo desmistificar? Exatamente por essa relatividade do conceito do que é luxo. Quando a gente trabalha a gente fez já vários eventos, a gente já fez casamentos fora do país, a gente já fez casamentos no Brasil inteiro, a gente faz muito casamento em Noronha. Nossa, Noronha é caro, gente, Noronha é luxo. Pós-luxo e luxo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente já fez muitos casamentos, a gente fez um casamento ano passado com o Fred aqui na Ípica. Nossa, você não tem noção, maravilhoso o casamento. Então, assim, quando a gente fala de luxo, muitas vezes a gente entende isso como uma coisa quase que inalcançável. Pô, mas não é o tipo de cliente que eu atendo. Não, isso aqui não é o que eu faço. Meu cliente não tem 2 milhões de reais para gastar num casamento. Então, por que eu tenho que ouvir sobre luxo? O que é esse luxo? O que é esse pós-luxo? Como que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? A primeira coisa que vocês têm que pensar é que o luxo é relativo. O luxo num bairro é diferente do que é luxo num outro bairro. O luxo numa região do país é diferente do que é o luxo numa outra região do país. Isso é muito claro. A gente que faz casamentos no Brasil inteiro, a gente que faz casamento para pessoas que são de outras regiões e nos contratam para fazer o casamento deles, a gente consegue perceber muito isso. E até o motivo pelo qual a pessoa está pensando nesse luxo dele.
Bom, para falar do pós-luxo, para entrar no que é o que é o pós-luxo, eu vou falar sobre a Suzana Freire Eventos. Esse sou eu, vocês perceberam, e essa é a Suzana, para quem não conhece. Eu e a Su, nós dois somos casados, somos advogados, e eu acho que a nossa história se confunde muito sobre o que é o pós-luxo. Então, nós dois somos de fora de São Paulo. Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alguém conhece Mossoró aqui? Será que tem alguém? Você conhece Mossoró? Olha aí, ó. Mossoró, exatamente. Você é de Natal? Morei 10 anos em Natal. Cidade maravilhosa, sou apaixonado por Natal. E eu sou de Mossoró. Mossoró ainda vai dominar o mundo, só se vocês não sabem ainda. Verdade. Você sabe que o pessoal de Mossoró, sabe, tanto que lá a gente chama de país de Mossoró, precisa de passaporte para entrar em Mossoró. Natal é capital por um acidente geográfico lá que fizeram, mas Mossoró é realmente uma cidade que as pessoas de Mossoró gostam muito da cidade, são super bairristas e tudo. Primeira cidade que enfrentou Lampião, já começa daí, aí já segue a história, só para poder entender o que sai lá de Mossoró. Mas eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Suzana é de Orlândia, que é uma cidade de 30 mil habitantes, que fica depois de Ribeirão Preto, a 400 quilômetros daqui. E a gente chegou em São Paulo só depois da faculdade. E a gente não veio fazer eventos. A gente veio ser advogado. A gente veio estudar, a gente tem mais de 10 especializações em Direito. Suzana fazia mestrado na PUC. A gente abriu um escritório de advocacia. Nós éramos sócios no escritório de advocacia. Então, todo dia eu ia lá, paletó e gravata, sentava, Suzana, de taiezinho, bonitinha, toda advogada. E essa era a nossa vida. Só que quando a gente chegava em casa, a Suzana falava, nossa, odeio ser advogada. Amo direito, realmente ela ama direito, ela adorava estudar direito. Mas odeio ser advogado. O advogado é muito ruim, o advogado é muito ruim. E eu disse, nossa, isso foi passando e a gente resolveu casar. Casamos e passou o casamento. A gente nem pensou em trabalhar com eventos. E depois de um tempo, ela disse, nossa, estou triste, Su, você precisa arrumar alguma coisa para você fazer. Você não pode ser advogado o resto da sua vida. E aí ela começou a pesquisar e, obviamente, no nosso casamento, Suzana foi a melhor assessora que já existiu na face da terra. Nós casamos lá em Ribeirão, porque na cidade dela não tinha nem hotel para todo mundo que eu tinha convidado de fora, lá de Mossoró, lá de Natal. Então a gente casou em Ribeirão Preto, que fica a 60 quilômetros da cidade dela. E ela, obviamente, que ela organizou de cabo a rabo o casamento dela. Nós tínhamos uma assessora, mas, putz, ela super... Eu me lembro que a gente ia fazer reunião com um decorador e com a assessora lá em Ribeirão, e elas diziam que tinham medo de fazer reunião com a gente, porque a Suzana chegava com a pastinha dela lá, e sobre aquele assunto? Aí ela falava, você não falou sobre isso? Falei no e-mail tal, no dia tal, no horário tal, falei sobre isso, e vocês não... E aí as pessoas estudavam o nosso caso antes de fazer uma reunião com a gente, porque eles tinham medo, porque a Suzana ela provava que tinha falado e que tinha resolvido tudo. Advogada, acostumada a fazer isso. E aí, e todo mundo falava, todos os amigos dela já falavam para ela que devia trabalhar com evento, e de repente, no meio do caminho, ela decide, depois do casamento dela, ela resolveu, putz, mas será que eu gosto disso mesmo? Que uma coisa é eu fazer o casamento para mim, outra coisa é fazer o casamento para os outros, né? Será que eu vou gostar de trabalhar com isso? E aí ela veio falar comigo, obviamente que eu disse, tá, se é o que você quer, eu vou te apoiar. Mal eu sabia que eu ia entrar mas naquele dia eu vou ser advogado, sou advogado, e ela vai virar a cerimonialista, a assessora. Como a gente gosta muito de estudar, a gente sempre estudou muito, tem mais de 10 especializações. Tinha época que, literalmente, a gente estudava 8, 10 horas por dia. E não é mentira. Tipo assim, acordar de manhã, estudar, parar para almoçar, estudar, jantar, estudar mais um pouco antes de dormir. Então, assim, realmente a gente estudava bastante. Quando a gente resolveu abrir essa empresa, eu te ajudo na parte administrativa e você vai ser a assessora.
eu vou te ajudar com isso. E, obviamente, foi o que a gente fez? A gente foi estudar. Aí eu fui fazer curso de administração de empresa. Eu já estava fazendo por causa do escritório, mas aí eu fui fazer coisas mais específicas. E a gente foi fazer muita coisa e ela entrou muito de cabeça no mundo da assessoria. Ela foi trabalhar de freelance, ela fez curso de decoração, ela fez curso de buffet, ela fez curso de charuto, ela fez um MBA de eventos de luxo. Então, assim, ela foi trabalhar, aí ela começou a trabalhar de freelance em várias assessorias, ela foi trabalhar com Roberto Cohen no Rio de Janeiro, ela chegou até a conhecer os bastidores do Oscar lá em Los Angeles para tentar entender o que é esse mundo dos eventos. Até que ela se sentiu preparada, não, vou abrir a minha empresa. E a gente abriu a nossa empresa. De novo, eu fui para todos os eventos da Suzana Freire Eventos. Por isso que o nome, inclusive é o nome dela, porque eu não iria participar. E eu fui, tipo assim, eu estou ajudando aqui no administrativo, eu estou montando a empresa para ela, ela vai tocar logo, logo. Mas, pô, o primeiro evento que a gente vai fazer, eu tenho que ir lá, dar força moral e tudo. Só que com 5 minutos que eu estava na montagem, o que foi que aconteceu? Ele é marido da Suzana. Todo mundo veio perguntar tudo para mim, eu não sabia de nada. Eu disse, eu não posso, no próximo evento, não saber de nada. E eu comecei a estudar o que ia ter no evento, onde os tempos e movimentos, caixa, fornecedor, que horas que chega isso. E aí eu comecei, obviamente, a trabalhar para a Suzana Freire Eventos. E a gente começou a nossa empresa, e a gente foi crescendo. E assim, era muito legal o que o Fred estava falando antes sobre como as coisas vão acontecendo, ele contando a história dele, que ele resolveu o seu primeiro stand-up comedy, que ele começou a fazer casamento, e as coisas realmente assim, elas acontecem de uma maneira muito, às vezes até não tão planejadas na sua vida. Nunca eu imaginei que ia sair de Mossoró, ia morar em São Paulo, Deus me livre de morar em São Paulo, moro em São Paulo já há 15 anos, era o que eu falava antes, né? E trabalhar com casamento. Inclusive, é difícil você virar essa chave na sua cabeça. Por muito tempo, eu me achava um advogado que era assessor. Na verdade, hoje em dia, eu sou assessor que também é advogado de vez em quando. Bem de vez em quando mesmo. Mais para ler contrato do que para ser advogado de verdade. E a gente acabou abrindo essa empresa, ela foi crescendo, ela começou a tomar outras proporções e, sem querer, isso eu digo que foi uma coisa inconsciente nossa, que vocês têm a chance de, a partir de agora, fazer isso conscientemente. Inconscientemente, nós éramos o pós-luxo. A gente era o pós-luxo. A escolha de virar assessor de casamento era uma escolha de pós-luxo. Não é porque a gente é milionário, não, tá? Mas hoje em dia eu consigo entender isso. E por que essa escolha da nossa vida era a escolha de pós-luxo? Porque qual que é a diferença do luxo para o pós-luxo? O luxo, ele traz uma exclusividade. O luxo, ele traz uma coisa de altíssima qualidade que poucas pessoas conseguem ter. Mas o pós-luxo, o luxo, ele pode ser muito banal, muito frio. Porque simplesmente eu vou comprar aquele sapato de 50 mil reais? O que isso significa na minha vida? Será que significa alguma coisa? Eu vou apenas... ele acaba sendo muito ostentativo. Já o pós-luxo, ele consegue ir além disso. E o pós-luxo é uma tendência que não tem mais como parar. Por isso que vocês têm que pensar muito no luxo como relativo. As pessoas mais abastadas, as pessoas que têm muita grana, é muito fácil você perceber o pós-luxo na vida delas. Por que isso? Porque materialmente elas já têm tudo. Mas cada vez está mais fácil você ter bens materiais. Muito mais fácil. Hoje em dia, você consegue praticamente trocar seu guarda-roupa inteiro de um ano para outro, muitas vezes. Claro, dentro das suas possibilidades, dentro de certas lojas, mas existe até o fast fashion,
que são exatamente aquelas lojas para você ficar trocando de roupas. Esse é o objetivo deles. Toda semana você está lá comprando uma peça de roupa de 20, 30, 40, 50, 100 reais, que aí você consegue fazer. O luxo, ele traz uma... Eu acho que as pessoas começaram a perceber que naquele mundo engessado que a gente vivia, de uma sociedade que não era tão conectada quanto antes, os preconceitos, eu não estou falando nem de uma forma pejorativa, mas os preconceitos, a cabeça das pessoas eram muito mais engessadas para o que podia e para o que não podia. Então, o luxo acabava sempre levando você para um lado ostentativo, enquanto as pessoas começaram a perceber que, para que eu vou gastar uma grana nisso aqui? E aí que entra o pós-luxo. E aí é que entra, que eu digo que a gente tem a ver com o pós-luxo. Porque o motivo real da gente ter aberto a nossa assessoria foi a infelicidade da Suzana. A Suzana não estava feliz. Ela não queria aquilo. Ela era uma ótima advogada. Ela tinha estudado pra caramba. Ela ganhava bem. Por que ela ia deixar de ser advogada? Porque ela tinha um status, ser advogado dá um status na sociedade. Putz, você se formou em direito, você vai ser mestre em direito, você tem um escritório de advocacia, você anda bem arrumado, você anda com juízes, promotores. Então, por que você deixar isso para começar a trabalhar no emprego que você está começando? Depois de 10 anos estudando alguma coisa, você vai começar do zero a estudar, você vai abrir uma empresa e você vai começar... Que vamos combinar, né? Até hoje eu carrego muita caixa nos meus eventos, mas quando você está começando, você carrega muito mais, né? Você carrega na montagem, no meio e no final. Hoje em dia eu tenho uma equipe, hoje em dia eu tenho alguém dentro da minha empresa trabalhando para mim, para que as coisas andem. Hoje em dia eu não preciso mais pedir orçamento para o Fred, por exemplo. Minha equipe pede. Depois a gente se fala, a gente conversa, eu vou lá com os dois, mas hoje em dia a gente tem, mas no começo todo mundo sabe que não é assim, você faz de tudo do começo ao fim, você é seu contador, você é seu administrador, você é seu carregador, você que planilha, você tem que, quantas noites eu e Suzana não ficávamos no sofá lá de casa preenchendo planilha do casamento, isso era a coisa mais normal, hoje em dia a gente já tem uma equipe para fazer isso, mas nada começa do zero. Como que a gente já estabelecido muda isso? O pós-luxo vem aí. É exatamente esse algo a mais, além do luxo, para que realmente você consiga ter um propósito com relação ao que você está pensando fazer. Então, assim, o luxo propriamente dito, aqui... O luxo em si, ele pode ser banal. O luxo em si, ele é ostentativo. Já quando você faz as coisas com propósito, você tentar entender o porquê daquelas coisas, te dá uma visão completamente diferente da vida. É muito interessante. Eu tenho, acho que o melhor exemplo que eu consigo ver de pós-luxo na nossa empresa, eu tenho vários, né? Mas eu acho que a gente teve um casal que eles fizeram um casamento fantástico, assim, maravilhoso, teve de tudo o casamento. Até umas bolas desceram do céu, eles dançaram no meio das bolas, foi um negócio louco, um negócio sensacional. Lá no Palácio Tangará, aquele casamento assim que você não tem do que reclamar no casamento. E você poderia imaginar, putz, cara, foi um decorador, foi com o Rony Vieira, que é um decorador caríssimo e tudo. Mas assim, se você só olhar esse primeiro ponto, você vai pensar, nossa, o cara queria ostentar, o cara queria apenas aparecer. E o uísque que ele escolheu para servir no casamento foi o Blue Label. Então assim, putz, era um casamento que tinha Blue Label.
Tipo, você servia Blue Label. Blue Label geralmente é aquele uísque que você, quem não entende muito de uísque, é aquele uísque que você guarda para uma ocasião especial, é um uísque mais rebuscado, mais caro, famoso. E ele não, disse, eu quero que sirva Blue Label. E eu parei pensando, putz, o cara tem grana mesmo, né? O cara vai servir Blue Label e ele, ele não tá nem aí, ele vai gastar mesmo. E eu conversando com ele, isso foi logo no começo da organização, eu ainda não conhecia ele a fundo. Depois a gente foi ficando amigo, e eu fui descobrir por que ele queria servir Blue Label. Ele falou, Blue Label é o whisky que eu mais amo na vida. Eu bebo Blue Label toda semana. Eu não posso oferecer menos para os meus convidados. Isso é pós-luxo. Ele tinha um propósito, ele queria receber muito bem, ele não estava querendo ostentar. E depois que você conhece ele, você tem certeza que ele não quer ostentar. Ele só tinha muita grana mesmo. Ele queria receber muito. Exatamente. Ele queria receber muito bem todo mundo que estava lá. Ele tinha uma vontade muito... E ele se preocupava demais com todo mundo, que ele queria... Até porque, como ele era um cara muito simpático, apesar de ser muito rico, ele conhecia da pessoa mais simples à pessoa mais importante de São Paulo. E estava todo mundo convidado. A lista dele era uma coisa sensacional. Tipo assim, era um estudo demográfico da cidade de São Paulo, praticamente. Porque realmente ele tinha uma capacidade de agregar pessoas e ele tinha uma noção do que ele estava fazendo com o dinheiro dele. O pós-luxo, eu acho que ele vem muito mais por esse lado. Um propósito. E a gente pode usar várias palavras. A gente pode usar consciência. É consciência do que você está fazendo com o seu dinheiro. E é engraçado que eu quero falar muito sobre alguns casos de pós-luxo que eu já tive e como vocês podem utilizar esse conceito no dia a dia de vocês. Mas eu acho... Alguém aqui é cerimonialista? O assessor? Alguém aqui é celebrante? Tem bastante celebrantes. Eu queria dizer, primeiro de tudo, principalmente mais voltados para o celebrante, vocês são a descrição do que é o pós-luxo. Vocês só existem porque as pessoas querem o pós-luxo. As pessoas nem sabem o que é esse conceito, as pessoas não têm noção, mas vocês são a descrição perfeita do que é um pós-luxo. Por que vocês acham que as pessoas procuram vocês? Muito mais fácil você ir ali na igreja, pedir para o padre rezar um Pai Nosso, tá casado, vai para casa, pode beijar a noiva e todo mundo vai para a festa. Muito mais simples, muito mais fácil. Antigamente, ninguém nem pensava qual padre que ia celebrar a missa. A não ser que seu tio, seu primo fosse um padre, e você queria alguém da sua família celebrando. Se não, é aquele lá, chega lá, você nem conhece. Eu casei na igreja católica, lá em Ribeirão, e eu sou um cara que... Eu sou advogado. Imagina, eu gostava de ficar assistindo a TV Senado para ver os discursos e as discussões no TV Senado. É nesse nível de nerdice, de gostar de debates que eu me incluo. Então, assim, quando a gente foi casar, na minha cabeça nem existia essa história de celebrante. Mas quando eu fui casar, a primeira coisa que eu falei, eu disse, mas espera aí, qual que vai ser o discurso que vão falar no meu casamento? Tipo, o que esse padre vai falar lá? Porque a Bíblia é grande, gente. Dá para falar muita coisa que você gosta e dá para falar muita coisa que você não gosta. E eu fiquei super preocupado com isso. E a gente já tinha reservado a data já estava chegando, mas eu não aguentei. Peguei o carro, a gente ia passar o final de semana em Orlândia, fui lá na igreja para conversar com o padre, para saber quem era o padre que ia celebrar e o que ele ia falar. Eu não sabia, mas isso praticamente é um desaforo para ele, para muitos padres. Eu tive a sorte, hoje em dia que eu sou assessor, eu sei disso. Naquela época que eu era só noivo, eu não sabia disso. Eu tive a sorte de pegar um padre muito gente boa, que por um acaso é Francisco, o nome do meu filho é João Francisco, olha aí, a ligação está forte.
o padre Francisco veio conversar comigo. E a gente conversou lá por meia hora, 40 minutos, ele explicando. Ele quer falar muito mais sobre o amor de Jesus, o que esse amor de Jesus significa no amor entre o casal. Pô, eu queria que ele tivesse gravado aquela conversa para falar. Eu disse, pô, se você conseguir repetir isso no meu dia, tá maravilhoso. Mas o normal não é acontecer isso, eles nem permitem isso. As pessoas querem celebrante hoje em dia porque elas querem alguma coisa voltada para eles, para a história deles, para quem eles são. E muitas vezes as pessoas nem são religiosas, mas então as pessoas não querem algo religioso propriamente dito, mas que é uma coisa sentimental, às vezes espiritual, filosófica. Isso é o casamento em si não é colocar 2 milhões em flores, que é um casamento foda. O casamento bom é aquele que você olha e diz, puta, cara, que casamento legal. Eu chorei, eu entendi o que o cara falou, tinha a ver com os noivos super se identificaram com o que o Fred estava falando lá no dia. Vocês são o pós-luxo. Vocês só têm um mercado porque as pessoas estão mudando o jeito de pensar. E ainda mais essa galera mais nova que vem aí com 19, 20 e poucos anos, que é quem vocês vão estar casando, se não casarem agora, já vão casar daqui a 3, 4, 5 anos. Essa galera, então, não consegue nem entender alguns conceitos de bens materiais que a gente tem. Não, nem passa na cabeça deles. Quantos clientes eu tenho, a gente faz muito 15 anos também. Quantos clientes eu tenho porque os pais estão reclamando que o filho não quer carro, não quer dirigir, então o cara tem grana para comprar um carro importado, mas só usa Uber, porque ele não quer ter um carro, porque ele acha que carro é coisa de gente velha, é coisa nossa, gente, carro é coisa nossa. Então assim, mas não é só isso, não é porque é coisa de gente velha, é porque a ideia do que é importante e do que é luxo para eles é completamente diferente. E nessa história do pós-luxo, eu acho que tem uma frase que se encaixa muito bem, que mude a maneira como você vê as coisas e as coisas que você vê mudam. Cara, eu acho que essa frase não pode resumir melhor o que é o pós-luxo. Mude a maneira como você vê as coisas e as coisas que você vê mudam. Eu posso dizer que eu passei por essa experiência também. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tive boas condições financeiras, eu viajei para o exterior, meu pai teve condições de me mandar para o exterior, eu morei fora do país, eu sempre estudei muito, mas tudo era muito, para os meus pais, é tudo muito voltado ao estudo. Tem que estudar. Lá no Rio Grande do Norte tinha que passar na Federal, que, pelo amor de Deus, se passar na Federal você é um dos melhores, então tinha que estudar para passar na Federal. Então a gente sempre voltou muito para essa questão do estudo. Isso vem do histórico da minha família, mas meu bisavô era poeta, então assim, estudo era uma coisa muito importante. Minha avó se formou em arquitetura, então assim, realmente num tempo que isso não existia, então dentro da minha família isso era muito forte. Então eu posso dizer que eu fui exposto a coisas muito boas, mas óbvio, existe os níveis de luxo no mundo. E principalmente quando você começa a frequentar, quando eu comecei a trabalhar com assessoria, com casamentos, fazer casamentos de luxo, casamentos milionários, você começa a perceber que, na verdade, o acesso que você tem ao luxo acaba sendo isso aqui, é muito pouco. Existe um luxo muito superior. E as pessoas têm condições de... Eu já fui fazer visita técnica em jatinho lá em Angra dos Reis, entendeu? Então, assim, imagina, o cara pegou um jatinho, foi para lá e ele não queria ir, ele só queria ir se o céu tivesse aberto lá, porque sendo que lá em Angra dos Reis chove todo dia, né? Em Angra dos Reis não, em Angra dos Reis, onde foi que a gente fez aquele evento, Rafa? Não lembro. Foi em Angra dos Reis? Foi em Angra dos Reis. E lá chove todo dia. Então, assim,
piscou o olho, o avião não desce. Ele só queria isso se o avião pudesse descer. Então a gente teve que esperar o dia que o aeroporto abriu para a gente ir. Ele não poderia passar 5 horas no carro na estrada. Então, assim, o nível de acesso que a gente tem, ele varia muito. E muitas vezes vocês vão conseguir entrar dentro de um mercado que os seus clientes vão ter um acesso muito diferente do que é o seu dia a dia, do que é a sua vida. E vocês vão ter que começar a entender o que é aquele pós-luxo para eles. Primeiro o que é o luxo, depois o que é o pós-luxo. Esses dois conceitos, eles andam juntos. Muitas vezes você não consegue estabelecer realmente a diferença de... Não é que uma pessoa ela só usa o pós-luxo. Muitas vezes, dentro do histórico, dentro da vida deles, ele traz ele traz o luxo dele também. Eu quero isso só porque isso é importante dentro do meu... Quem tem filho adolescente aqui deve saber, pô, o cara usa aquele tênis porque todos os amiguinhos do colégio estão usando aquele tênis, não importa se custa R$100 ou se custa R$1 milhão. Então, assim, tem a questão do luxo. O luxo ele não vai se acabar, mas o pós-luxo cada vez ganha uma importância. Por isso, amanhã, quem vem aqui é a Aline. Eu não sei exatamente o que ela vai falar, mas eu sei que ela vai falar de rede social. E eu sou fã da Aline, tá, cara? Nem sei exatamente qual que é o tema da palestra dela, mas escutem, porque o que ela falar, vocês têm que anotar tudo e ler todo dia e replicar isso nas redes de vocês. Porque ela é uma menina sensacional, porque ela consegue fazer isso. Ela transformou o Tivoli, por exemplo, Hoje em dia tem poucos casamentos lá no Tivoli, mas quando ela cuidava do Tivoli, era um objeto de desejo de várias noivas casarem no Tivoli. Ela foi que lançou o Tangará aqui em São Paulo. Em 2 meses, ela conseguiu fechar 1 ano de agenda do Tangará, porque ela sabe contar essa história, ela sabe conversar com o mercado de luxo e ela sabe transformar o luxo num pós-luxo. Isso é muito importante. Por favor. Bom, vou começar com a segunda pergunta. Não sei se necessariamente inserir esse termo para o casal, você vai conseguir agregar valor. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque, na verdade, não é inserir o termo, mas você conseguir aplicar, entre aspas, passar a ideia do pós-luxo para eles. Eu vou chegar mais ou menos no que você me perguntou. Por quê? Muita gente nem tem noção do que é o pós-luxo. Não é. Então. Uhum. E é isso aí que eu quero entrar. O pós-luxo, ele tem que ser um termo para vocês usarem no dia a dia de vocês. Não importa qual público que vocês tenham. Por quê? Porque o pós-luxo não é simplesmente para aquela pessoa abastada, para aquela pessoa muito rica, para aquela pessoa que tem um jatinho. Não é só isso. Você sabe qual é um dos maiores pós-luxo que eu tenho na minha vida? A minha padaria que está na esquina lá de casa, que eu vou todo final de semana, quando eu não estou trabalhando, pelo menos no domingo, né? Muitas vezes sábado, quando eu estou em São Paulo, quando eu estou trabalhando fora, durante a semana. Sabe qual é a gente gosta até de chamar muito de luxo, né? Mas no fundo isso é um pós-luxo. Eu vou na padaria, eu adoro tomar café de manhã. Para mim é minha refeição favorita. E eu costumava muito rodar São Paulo aos domingos
todo domingo eu ia tomar café da manhã num lugar diferente. Para mim é meu programa. Acordar cedo e tomar café. Aquele café que demora 2 horas, que tem tudo, uma experiência gastronômica, bababá, super luxuoso, muitas vezes caro. Mas hoje em dia eu só tomo café na minha padaria. Porque eu chego lá, as pessoas sabem meu nome, perguntam sobre o meu time, perguntam sobre o meu filho, sabem do meu pai, falam do meu irmão. E eu nem preciso pedir. Eu sento lá e eles perguntam: o de sempre, Daniel? Isso é um nível de pós-luxo absurdo. Tem várias coisas que vocês podem agregar no trabalho de vocês e no relacionamento de vocês com os noivos que puxa esse pós-luxo e as pessoas começam a entender o que vocês estão falando. Até o final da palestra eu vou responder sua pergunta. Não precisa gastar dinheiro, não precisa ser mais caro. Você precisa fazer sentido. Ó, um exemplo um pouco esdrúxulo, mas é um exemplo que vai do luxo ao pós-luxo e fica naquela briga ali. Aquele submarino que explodiu com os bilionários lá, que os caras pagaram 300 milhões de dólares, sei lá quantos milhões de dólares, para poder descer e ver o Titanic. E os caras morreram por aquilo. E você diz, putz, Daniel, mas é caro mesmo. Quem tem um submarino para descer? Não, tudo bem, é caro. Mas o que ele queria é experiência. E assim, tudo que tinha ali no Titanic que eles iam ver já estava visto, gente, já estava documentado, já tinha descido robô 300 vezes, outras pessoas tinham descido lá para conferir se era aquilo mesmo, tem desenhos, tem maquete em 3D, tem tudo do Titanic. Mas ele queria viver a experiência de estar lá, do lado do Titanic, voltar e dizer, eu fui. Que é o mesmo cara que pagou para viajar para o espaço. Então, assim, ele está pagando, isso é um pós-luxo, por quê? Porque ele está pagando por uma experiência. Ele não está pagando simplesmente pelo conhecimento. Não é só para ver, não é só porque é caro que ele está fazendo aquilo. É uma experiência que dinheiro nenhum não paga. Quer dizer, se você tiver 300 milhões de dólares, paga. Talvez você não volte vivo, mas paga. Mas, então, assim, isso é um pós-luxo. Mas não precisa. É muito fácil citar esses exemplos. E você, putz, cara, tudo bem, mas eu não tenho um submarino para vender para ninguém, então não vou trabalhar com pós-luxo. O fato de vocês existirem é a prova que existe pós-luxo. Quando a pessoa foi atrás de um celebrante, é porque ela queria uma coisa especial, ela queria uma coisa que tivesse propósito, ela queria uma coisa que tivesse significado pessoal que um padre não conseguiria dar. E coitado dos padres, eu não estou falando mal deles, mas é porque o propósito do padre é diferente do de vocês. Para muita gente, o padre é suficiente. É a ligação dele com Deus. Putz, meu, né? Vocês são legais, mas a ligação dele com Deus é um negócio gigantesco, entendeu? Então, se você sente aquilo dentro da igreja, seu casamento está sendo abençoado, você é católico, tá? Você é judeu, e o rabino... Meu, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Tá? O pós-luxo são coisas que, na verdade, o dinheiro não pode pagar. É isso que significa o pós-luxo. É a experiência que você vai causar. Meu sogro, ele é off-town. Ele é um cara que eu amo. Um cara sensacional, maravilhoso. Mas ele não é o cara que tem o melhor traquejo social da face da Terra. Ele não tem. Ele foi lá para Orlândia, virou o primeiro oftalmo de Orlândia. Hoje em dia tem 4 em Orlândia, está crescendo Orlândia. Então, assim, hoje em dia ele tem concorrência. Ele tem 76 anos, ainda atende todo santo dia, corre 5 quilômetros e atende. E ele faz uma coisa e ele não consegue lembrar das pessoas, ele não sabe. Você vai lá, ele não vai lembrar de você, ele não vai saber quem é você, ele não vai saber quem é ninguém aqui, e ele atende, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas por dia. Como que você faz um pós-luxo? Ele
Imagina, ele nem sabia que existia o pós-luxo. Ele ainda é o mais querido da cidade, ele ainda é o mais disputado da cidade. Ele tem a ficha de todos os pacientes. Nessa ficha, ele anota o time de futebol, o nome da esposa, o nome do filho, se a filha se formou, quantos anos fez, se teve uma festa de 15 anos. A pessoa senta na frente dele, pô, e aí o Corinthians, hein? Perdeu ontem lá do Fortaleza. O cara tá apaixonado por ele, porque esse povo lembrou do meu time. E sua filha de 15 anos, como foi? Já fez 16? Fiz, viajamos para não sei aonde, comemoramos lá. Isso é um pós-luxo. Não tem dinheiro no mundo que pague. Então, assim, tem algumas coisinhas que vocês podem fazer. Vocês têm que entender a expectativa e a realidade. A expectativa é o que as pessoas esperam de vocês, onde eles gostariam de estar. E a realidade é o que você consegue entregar para eles. Se você está abaixo da expectativa, eles estão insatisfeitos. Se você atingiu, eles estão satisfeitos. Mas vocês têm que surpreender. É um presentinho, é uma lembrança, é uma palavra amiga, é uma mensagem de aniversário por WhatsApp. Quanto custa uma mensagem do WhatsApp no aniversário de alguém? R$0. E vocês podem fazer isso. Então, exatamente. Imagina, todo aniversário de casamento você manda para o noivo que já casou com você, parabéns pelo aniversário de casamento. O que é que ele vai falar para o amigo dele que ajudou ele, que ainda não casou? Ele vai indicar você. E ele nunca mais vai esquecer de você, porque todo ano ele vai fazer aniversário de casamento. Mas verifique se eles não se separaram, por favor. Bom, então vamos tomar um cafezinho, depois a gente volta. Obrigado. Obrigado.